Como é que uma sessão de bioalinhamento acontece? Nós precisamos saber das bases. A sessão de bioalinhamento, vamos fazer o esqueleto. Para quem está atendendo, isso aqui vale como um atalho. Para quem não atendeu ainda, isso aqui vale como um processo de você sentir-se mais seguro e perceber o quanto é simples. Sabe o que acontece? Às vezes, quando você dá uma olhada na apostila, você fala assim, meu Deus, esse volume de material aqui para eu estudar é muita coisa. E é. Se você olhar também o número de vídeos, se não me falha a memória, são 226 vídeos. Fala, nossa, não vai dar para saber isso aqui tudo muito rápido. E não precisa mesmo, tá? Isso vai vir com a experiência. O que você precisa é dar forma em cima do esqueleto que eu vou passar para vocês, tá? Então, como que é o esqueleto? Começamos com a anamnese. Então, nós temos a sessão dividida em 3 etapas. DHS e verbalização. 3 partes é a sessão, divide-se a sessão de bioalinhamento. Anamnese também em 3. Anamnese, você pergunta o que incomoda. Segundo, desde quando? E terceiro, por onde começou? Então, a nossa anamnese divide-se em 3 também. O que incomoda é a queixa do paciente. Desde quando? Essa pergunta ela é intencionalmente feita assim. Desde quando? Porque quando a gente pergunta desde quando, isso remete a uma situação. Se a gente perguntar quando iniciou, a pessoa fala assim, há 2 meses, e acabou. Quando a gente pergunta desde quando, isso remete a uma lembrança, ou pelo menos ao cérebro procurar um evento. Há 2 meses desde que eu perdi o emprego. Então, normalmente, a pessoa já te responde, te dá uma pista de um evento marcante nessa data. Por onde começou? Por onde começou? A pergunta é importantíssima para que a gente consiga detectar se é dentro de algo generalizado, por exemplo, um vitiligo, qual foi o ponto inicial de sintoma, ou, por exemplo, de uma coceira, por onde começou, ou, por exemplo, de uma fibromialgia, por onde começou o primeiro ponto doloroso, e assim por diante. Tá? Esse por onde começou é uma pista muito pontual para que a gente consiga identificar a conotação do sentido biológico. E o DHS? O DHS eu vou perguntar o que aconteceu antes do sintoma. Essa é a pergunta. Aí quer adivinhar? Essa pergunta tem que encaixar em 3 aspectos, de novo. Impactante, inesperado e dramático. Muito bem. Impactante, inesperado e dramático. Por quê? Porque não pode ser qualquer historinha. E mais uma vez, eu tenho um terceiro elemento aqui, que eu preciso da manifestação do nosso elemento mais importante dentro da sessão, porque ele pode ser um tiro no pé se não estiver presente. Manifestação do sistema nervoso autônomo. Então, olha só, 3 de novo. 3 elementos. O que aconteceu antes do sintoma? Pouco tempo antes do sintoma. Mas o que aconteceu tem que ser impactante, inesperado e com contexto dramático. E para que eu saiba que não é somente uma história dramática, mas sim algo que venha ao encontro do sintoma, algo que venha ao encontro do fator causal, na verdade, eu preciso da manifestação do sistema nervoso autônomo. Apareceu um engolir seco, apareceu um tremor no canto dos olhos, da boca, um rubor, uma vasoconstrição, que aí aqui na testa começa a saltar o vaso sanguíneo, enfim. Teve uma manifestação do sistema nervoso autônomo, você está de frente ao fator causal. E a verbalização? A verbalização, de novo, em 3 fases. Primeiro, o que eu informo? O DHS. Segundo, localização.
espaço temporal. E terceiro, correção biológica positiva. DHS, localização de espaço-tempo, para que a pessoa venha para onde? Pelo tempo... Nossa senhora, engasguei. Para o tempo presente, ok? E correção biológica positiva. Aqui a sessão se desenrola. Aqui a sessão de bioalinhamento é o esqueleto. O que é que dá forma nesse esqueleto? O que é que preenche esse esqueleto? As perguntas que você faz, a história do paciente. Quais perguntas que você pode fazer? Puxa, você tem mais irmãos? Você é destro ou canhoto? Vamos fazer o teste do aplauso espontâneo? Você... Como foi sua infância? Porque, de repente, o DHS está lá na infância e nós vamos perguntar da infância por quê? Para saber se foi um mundo bom, se foi um mundo belo. Então, é isso tudo que vai preenchendo, mas tudo em volta desse esqueletão aqui. Se vocês fizerem esse resumão aqui, vocês vão atender qualquer paciente, exatamente qualquer paciente. Para quem já chegou lá na ferramenta do EPASI, EPASI em Saúde, onde que o EPASI entra? Ele pode entrar em 2 momentos da sessão. Em um dos 2 momentos, tá? Não nos 2. Em um dos 2 momentos da sessão. No momento que você descobre o DHS ou após a verbalização, antes de fechar a sessão. Qual dos 2 é melhor? Aquele que você acreditar mais oportuno. Às vezes o DHS, a pessoa está tão envolvida que você já fala assim, olha, vou fazer um exercício com você, feche seus olhos, vai ser assim, vou te fazer algumas perguntas e tal. E você já aproveita a cena do DHS para desenvolver uma EPASI. Mas, de repente, você, observando a cena, a pessoa se emocionou, a pessoa está fragilizada, você fala, puxa, vamos ver como que vai sendo a sessão. E no final da sessão você percebe que ela está ainda frágil, ela não conseguiu o empoderamento que você desejava. Então, você utiliza a ferramenta EPASI para que a pessoa saia da sessão com um empoderamento. Senão, ela sai com informações, mas ela sai sem ação. Para nós do bioalinhamento, nosso paciente tem que sair empoderado. Para quê? Para que ele realize uma ação em cima da informação. Esse, na verdade, é um dos diferenciais do bioalinhamento. Diferenciais em relação a vários cursos. O nosso paciente, ele precisa sair empoderado para realizar uma ação. Uma intenção sem ação é autossabotagem, né? Oh, que é isso? Já gastou a frase, tanto que eu repeti. Uma semana eu colocava essa frase em tudo que eu via. Tudo que eu vi, eu fui colocando essa frase aí, já está gasta. Já. Então, esse é o esqueletão. Para quem já está atendendo, pode lapidar a sua sessão ou torná-la mais tranquila, moldando nesse esqueletão. Para quem tem insegurança de fazer seus primeiros atendimentos, você pode utilizar esse esqueleto para ir preenchendo a sua sessão. Como assim preenchendo? Ah, eu não sei por onde começar, eu tenho dificuldades no que vem depois. Não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, ter essa anotação aqui, bonitinho, não com essa letra aqui, mas uma anotação dessa bem bonitinho, lá no seu consultório, na parede, como se fossem os princípios. Ou você coloca do lado da ficha de avaliação, coloca de uma maneira que não fique tão explícito, que é uma cola, mas sim informações. E você tem lá, fica nas costas do paciente, né? Coloca atrás, na porta, atrás da porta. Aí quando o paciente entra, você fecha a porta, ele já sentou, tá atrás, né? Então aí você sempre está olhando. E você olha para ele, é um olho no leite, outro no gato, na colinha. Tá? E vai dar tudo certo. É o esqueletão onde você vai realizar a sua sessão de bioalinhamento com muita fluidez. E a correção biológica positiva? Esse fator, na verdade, é o término da sessão ali. Tem muita gente que acaba tendo dificuldade em elaborar uma correção biológica positiva. Porque informar o DHS, a pessoa sabe. A localização de tempo e espaço, se você disser assim, olha, agora o tempo já passou, já
você está em outro momento, você já fez a localização de tempo e espaço. Agora, como é que eu faço uma correção biológica positiva? Tem muita gente que tem dificuldade nesse trecho, e eu, na verdade, vou fazer o máximo aqui para simplificar, ok? Então vamos lá. O que é que eu preciso? Eu preciso do básico, o básico beabá. Como que eu faço uma verbalização? Vamos passar uma linha aqui, igual a escola mesmo. Verbalização. Como é que eu faço uma boa verbalização? Uma excelente verbalização. Excelente verbalização não é aquela florida, mas sim aquela que faz sentido para o conflito. Então vamos começar do beabá. O beabá diz o seguinte, que existe um tecido embriológico que está envolvido nesse conflito. Né? Nós temos 4 tecidos, então nós vamos iniciar a nossa verbalização falando da conotação do tecido. Então vamos pensar lá, mesoderma novo, está envolvido no sistema músculo-esquelético. Então, sempre eu vou falar o antônimo, o contrário do significado do conflito. Então, se eu tenho desvalorização, eu tenho que valorizar. E assim vai ser para os 4 tecidos. Eu sempre vou pegar o antônimo. Tá? Então, vamos dar exemplo de todos? Vamos. Vou até falar de alguns sinônimos. Sinônimos de antônimos. Ó, que loucura, hein? Então, olha só. Quando eu falo desvalorização, quando eu tenho impotência e desvalorização, eu tenho que falar para o meu paciente, olha, agora você já pode, agora você já consegue, agora você já tem potência, agora você já reconhece o valor, agora você já pode conquistar. Então, você tem vários sinônimos que são antônimos de impotência e desvalorização. Então, a verbalização começa... Nossa, que letra, meu Deus do céu! Começa pelo tecido. Então, se você teve lá um endoderma envolvido, são situações vitais. Então, como que você já começa? Informa o DHS, localização de tempo e espaço, e você já começa a verbalização aqui, olha. Por exemplo, o endoderma. A sua vida, a partir de agora, por exemplo, a sua vida pode ter outro sentido. A sua vida, então você já começa aqui. Você já tem condições de mudar o estado de percepção sobre a sua vida. Então a palavra vida tem que estar presente, ok? Então nós vamos fazer isso. Então começa pelo tecido. Aí se a pessoa fala assim, eu tenho uma dor no ombro, então você fala o tecido primeiro, impotência, desvalorização, e na sequência você vai falar a conotação do ombro. Então, ombro tem a conotação de carregar o peso do mundo, por exemplo. Carregar um peso, um fardo, né? Então, carrego o emprego nas costas, carrego minha família nas costas. Alguma coisa nesse sentido. Então, você já usa a conotação da articulação. Então, eu começo pelo tecido, que é impotência e desvalorização. Então, nós começamos lá. Informamos o DHS, localização de tempo e espaço, e recomeçamos. Hoje é um novo momento e você já é capaz de tomar atitudes que podem deixar esse peso de carregar o trabalho no tempo passado. Agora você já pode deixar o peso de sustentar sua família sozinho lá no passado. Percebem que nós vamos montando a frase, o contexto da frase, sempre no sentido do conflito. Por quê? Porque senão vira conselho. Vira conselho fácil, fácil, fácil. Tá? E conselho já deram, com certeza, para o seu paciente. Tá? Às vezes até na recepção. Na recepção dão chá, dão receitas, não é? Eu imagino para quem é médico, né, Camila? Aí que já chega lá, doutor, eu já tenho até a receita. Fulano falou de tal chá, aí já pergunta se é bom ou não, né?
Já vem com a receita só para você falar se é bom ou não, a testar, né? Mas enfim, conselhos. Conselho é muito fácil, no sentido de que você pensa positivo e fala sobre o amor, fala que vai dar tudo certo, fala para confiar. Enfim, isso é conselho, né? Agora nós estamos falando de conflito biológico. Como diz um autor argentino, não são com simples palavras que nós vamos convencer o câncer a não continuar crescendo, tá? Então, nós precisamos ir ao encontro do sentido biológico. Como é que nós fazemos isso? Começando pelo tecido e depois, na sequência, indo em direção ao sentido biológico do órgão ou do segmento que está tendo um sintoma, ok? Tá claro isso para todo mundo? Então, é uma construção da verbalização e não precisa ficar pensando durante a sessão o que eu vou falar, o que eu vou falar, o que eu vou falar. Não precisa pensar. Eu sempre que vou verbalizar lá no ouvido direito do paciente, o que é que eu faço? Eu começo assim, bom, eu tenho que falar o DHS. Quando eu acabo de falar o DHS, eu falo, bom, agora eu tenho que fazer uma localização de tempo e espaço. Na hora que eu termino de fazer isso, eu penso, agora eu preciso fazer uma correção biológica positiva. Como é que eu começo? Começo pelo tecido envolvido. E depois, vou para o segmento ou órgão envolvido. Então, eu não penso na construção, eu penso sempre no esqueleto. E eu vou seguindo esse esqueleto. E dessa maneira eu não atropelo os meus pensamentos. É preciso deixar fluir e não ficar construindo, senão a gente fica maluco em uma sessão, tendo que lembrar de tudo, tendo que organizar tudo. Não, você tem o esqueleto na tua frente, pode ser numa colinha. Pode ser numa colinha, sem problema nenhum. Mas o importante é que você tenha uma organização para você seguir. Se você falar, por exemplo, dentro da verbalização, você começar falando do tecido e tal, e depois querer jogar ele em tempo e espaço, atropelou a ordem. Tem que ser nessa ordem. Se atropelar a ordem, você corre risco do paciente não ter uma compreensão daquilo que você está verbalizando, ok? Então, esse esqueletão, ele parece algo simples, mas é muito importante que vocês anotem e permaneça como uma colinha. Como eu disse, pode ser algo discreto ali do lado da ficha de avaliação, ou pode ser algo escancarado, colado na porta que fica atrás do paciente, tá? E seria ótimo, porque assim você não corre risco de não visualizar e você vai seguir Não é um protocolo, tá? Por quê? Porque ele vai ser preenchido conforme a história do paciente vai exigindo, tá? Mas ele tem essa sequência, então não é um protocolo, é uma organização, tá? E essa organização, eu e o Adalto, nós levamos anos para chegar nesse modelo. Fala, ô louco, como é que eu sou de vários anos para fazer isso? Só isso? Não. É porque, realmente, se você inverte alguma ordem aqui, complica muito o andar, o desenvolver da sessão, o fluir da sessão. As nossas sessões, geralmente, elas são rápidas, porque não por conta da nossa experiência, mas por conta de seguir à risca essa organização. E às vezes, se ela é rápida, você pode ir controlando o tempo, conversa um pouco mais com o paciente, se você tiver tempo, conversa um pouco mais, conheça mais a história do paciente, enfim, aí é com você. Mas enfim, começa pelo tecido, na sequência, conotação do órgão ou segmento do órgão ou segmento envolvido. Por quê? Se for ombro, nós vamos acrescentar uma informação. Se for joelho, nós vamos acrescentar uma informação. Se for coluna, nós vamos acrescentar uma informação. E depois disso, acabou? Não. Depois disso, se esse segmento tem mais informações,
Quer ver só? Quem mais tem informações dos 4 tecidos é o mesoderma novo. Por quê? Porque aqui eu falaria o tecido mesoderma novo, impotência e desvalorização. Na sequência, por exemplo, conotação de joelho, é submissão. Só que qual é o conflito ali que tem no joelho? Ah, teve uma lesão no ligamento colateral lateral. E aí eu tenho que passar a conotação do ligamento, que é manter 2 partes unidas. E aí eu vou acrescentando. E o que mais quando é mesoderma novo? Se a pessoa é destra ou canhota, aí eu vou dar a informação, se é sobre a vida social ou companheiro, ou se é sobre a sua convivência com mãe e filhos. Ok? Então, mesoderma novo é o tecido que vocês vão ter 4 elementos aqui para acrescentar na verbalização. Só que é super tranquilo. Nossa, é muita coisa? Não é. É divertido. É divertido, porque eu chamo isso, sabe do quê? Fofoca biológica. Sabe por que fofoca biológica? Porque o paciente, às vezes, não quer te contar, mas já dependendo do que é, você... E por que quem é o maior fofoqueiro do corpo? O mesoderma novo. O mesoderma novo é o maior fofoqueiro, porque ele nos dá 4 informações enquanto obrigatoriamente, assim, sem esforço, com uma única pergunta, ele conta em detalhes. Ele é detalhista, é aquele fofoqueiro que ele fala, não... Por exemplo, sabe fofoqueiro que quando fala uma coisa, ele conta em detalhes? Então fala assim, por exemplo, nossa, você não sabe, o pau quebrou lá com a minha vizinha lá. O filho chegou e a mãe, o filho chegou com a nora e a mãe do rapaz, que é a sogra, discutiu com a moça, enfim e tal. E que mais? Ah, discutiu com a moça e rasgou a roupa dela. E o que mais? Ah, deu para ver tudo, deu para ver que as roupas íntimas dela era tudo vermelhinha e tal. Então, olha só, começa a contar tudo quanto é detalhe. Tá? É aquele fofoqueiro que não perdeu nem pisca. Enquanto a coisa está acontecendo, ele está comendo pipoca, assim, só admirando para registrar. Ok? Então, olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque quando chegar mesoderma novo para vocês, vocês vão ter 4 informações. Uma é a do tecido em potência e desvalorização. 2 é da articulação envolvida. 3 é do segmento da articulação. É músculo, é ligamento, é tendão, é cápsula, é osso, é cartilagem. Cada um deles tem uma conotação específica. E a 4ª informação é, se você for destro, isso está ligado a uma situação, se você for canhoto, está ligado a outra situação. Então, olha, 4 informações. Agora, olha só, endoderma, eu só sei que é vital. No máximo, eu sei, por exemplo, eu sei que é vital no sentido de receber ou jogar fora, por exemplo. Né? É o lado receptor, é o lado eliminador. Era vital absorver algo, ou era vital eliminar algo. Ainda assim, eu tenho apenas 2 informações. O mesoderma novo, ele tem o dobro de informações. É cagueta mesmo, é o X9, tá? Ele é o fofoqueiro biológico, tá? Fofoqueiro biológico é para acabar, né? Mas ele dá uma riqueza. Agora, o legal de ser mesoderma novo é justamente isso. O nosso cliente, ele vem com uma queixa e você já está, se você sabe as conotações, você já está quase encerrando a sessão. Você só tem que saber se ele é destro ou canhoto para concluir a sessão, tá? Porque ele é muito assertivo na história do cliente, tá? Na história do cliente.